Bom, então hoje a gente vai falar acerca da bioquímica dos lipídios. E primariamente a gente vai precisar conceituar o que são lipídios. Os lipídios, eles vão ser moléculas hidrofóbicas, em sua maioria, e isso significa dizer que elas vão ter solubilidade em solventes orgânicos. Eu não sei se vocês se lembram o que são solventes orgânicos, mas basicamente são compostos que são muito apolares, ou seja, eles têm uma afinidade maior por gorduras, entre muitas aspas, certo? Então, o que vai caracterizar os lipídios como sendo desse grupo, na maioria das vezes, é o fato deles serem moléculas hidrofóbicas, ou seja, não gostam de água, certo? E aí, a gente vai ver uma coisa que é diferente nos lipídios em relação à maioria das biomoléculas. Gente, o conceito de polímero não se aplica aos lipídios, porque eles não vão ser constituídos de uma unidade fundamental. Lembra que eu falei para vocês que a unidade fundamental da proteína é o aminoácido, que a unidade fundamental, por exemplo, do DNA é a, as bases nitrogenadas, é o nucleotídeo, certo? Aqui nos lipídios, a gente não vai ter uma, uma unidade fundamental, mas a gente tem outra coisa, que é que a maioria dos lipídios vai apresentar ácidos graxos na sua estrutura. E aí eu quero que vocês pensem, recordem da química. Opa, o que é um composto ácido? Um composto ácido é um composto que pode doar um H+. E o que é graxo? Graxo me lembra de graxa. E eu sei que graxa é uma gordura. Provavelmente vocês já viram a graxa, por exemplo, na bicicleta ou alguma coisa do tipo, certo? Na corrente da moto. A gente usa muito a graxa para esse tipo de coisa. Então, um ácido graxo basicamente vai ser definido como uma cadeia carbônica que no final vai ter um ácido carboxílico, certo? Então, o que é um ácido graxo? Um ácido graxo é um ácido que contém um grupo carboxil e uma cadeia hidrocarbonada. Basicamente, o que vocês precisam saber sobre os ácidos graxos é que a estrutura deles é simples. Eu tenho uma parte que é constituída de carbono e hidrogênio e uma parte que é o grupamento carboxil, certo? Bom, as funções dos lipídios são várias, mas eu quero que vocês gravem as moléculas de reserva, porque os lipídios, como todo mundo já sabe, são utilizados como é que eu posso dizer? Como uma forma de você utilizar a energia que você guardou. Então, por exemplo, um ser humano tem como ficar, em média, um mês sem se alimentar, certo? As plantas conseguem fazer coisas muito extraordinárias com os lipídios. Porque pensa comigo, uma semente não é capaz de fazer fotossíntese. E de onde é que ela tira essa energia para ela conseguir crescer e se transformar em uma árvore? É justamente dos óleos, das gorduras que estão presentes naquela semente. Provavelmente vocês já pegaram um amendoim, ou então uma noz, ou então uma castanha, e vocês se perguntaram, poxa, por que que essas sementes elas são oleaginosas? Elas têm essa gordura porque essa gordura serve como molécula de reserva, certo? Então eu quero que vocês gravem que os lipídios eles têm essa função. Outra coisa é porque os lipídios eles vão ser fundamentais para a fluidez de membrana. Eu não sei se vocês se lembram, mas na membrana celular, que está aqui ilustrada, a gente tem muitos lipídios. O principal deles, que eu estou apontando aqui agora, é o fosfolipídio.
Mas a gente tem outros. O colesterol, por exemplo, é muito importante para a manutenção dessa membrana, certo? Outra função é porque compostos lipídicos, eles podem estar associados a vitaminas, certo? Então, por exemplo, as vitaminas K, E, D e A são vitaminas que são lipossolúveis. Portanto, elas compartilham uma relação íntima com os lipídios, certo? Coisa é porque quando a gente pensa em lipídio, a gente pensa principalmente nos hormônios sexuais, certo? Então, quando a gente fala de lipídio, os lipídios eles vão ser essenciais para a síntese de hormônios, sobretudo os sexuais, certo? E aí, a gente vem falar de uma função que os lipídios possuem, que é a função de dar pigmento também às coisas. Eu separei essa parte da aula porque não tem muita coisa para eu falar sobre os carotenoides. Basicamente, o que eu quero que vocês saibam sobre eles é que eles são responsáveis por dar pigmento e que eles, nas plantas, conseguem absorver a energia solar, certo? Óbvio que não é como a clorofila, né? Mas eles também têm a capacidade de absorver a luz solar. Outra coisa que quando eu penso em carotenoide é a primeira coisa que me vem à cabeça. Porque provavelmente vocês já ouviram, por exemplo, que come uma cenoura. A cenoura, ela vai te ajudar a ter vitamina A. Os carotenoides, eles são percussores da vitamina A, certo? Então, os carotenoides, eles são essenciais na absorção e na funcionalidade da vitamina A. Então, quando vocês pensarem em carotenoides, vocês vão pensar em três coisas. Primeiro é pigmento, segundo é a absorção de energia solar e, por último, é o fato dos carotenoides estarem ligados à absorção e utilização da vitamina A, certo? E aí vem uma coisa que eu já falei para vocês, mas que é importante endossar. Os lipídios, eles atuam como reserva energética nos animais e nas plantas. Nas plantas, existem vários exemplos que eu posso citar, mas eu quero que vocês lembrem das sementes oleaginosas, certo? É a classe lipídica que vai estar associada à reserva energética, os triglicerídeos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas eu quero que vocês guardem que os triglicerídeos, eles vão ser essenciais na reserva energética, certo? Outra função é que os lipídios, eles vão fornecer um isolamento térmico, elétrico e mecânico. O que é que eu quero que vocês pensem? Pense o seguinte, que o calor consiga ser dissipado, ele precisa sair dos músculos do urso polar até a região de fora. O que que acontece? A gordura, ela forma como se fosse um cobertor por cima dos músculos. E isso faz com que o fluxo de calor aconteça mais lentamente. Nós chamamos isso de isolamento térmico, certo? Outra coisa é o isolamento elétrico. O isolamento elétrico é essencial para a transmissão do impulso nervoso. Então, pensa comigo. Se você agora está escrevendo, se você agora está fazendo qualquer coisa, é porque o seu cérebro teve que mandar o impulso nervoso para aquela região. E você precisa que isso aconteça de maneira rápida. Então, essa estrutura aqui, chamada de bainha de mielina, ela é constituída de lipídios. E aí, o que que eu quero que vocês pensem? Sabe um fio de eletricidade? Pensa comigo. Gente, eletricidade é informação.
eu não quero que essa informação se dissipe. Então, eu vou isolar esse fio elétrico para que a energia elétrica não se para que a energia elétrica não se disperse, já que quando a gente fala de impulso nervoso, a eletricidade que corre aqui, o impulso eletroquímico é informação. Portanto, o isolamento elétrico feito pelos lipídios é essencial para a transmissão correta do impulso nervoso, certo? A gordura, ela também fornece um, a gordura ela também fornece uma proteção mecânica. Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, que eu tinha um homem, por exemplo, que ele fazia apresentações porque ele tinha uma barriga muito grande. E aí, o que que acontecia? É uma coisa sensacional. Ele fazia parte de um circo e as pessoas tiravam com um canhão na barriga dele e esse canhão, ele conseguia, tipo assim, ficar, a bala conseguia ficar na barriga do cara e isso não machucava ele. Então, tipo assim, é óbvio que isso não é saudável, mas a gordura, ela é essencial na proteção dos órgãos para o corpo todo. Porque se você cai, se você toma algum tipo de impacto, esse impacto vai, sobretudo, para o tecido adiposo, certo? Outra função que muitas pessoas têm, que muitas pessoas muitas vezes não imaginam sobre os lipídios, é que os lipídios, eles são essenciais na resposta inflamatória. Pensa comigo, se eu vamos supor que me machuco. Quando eu me machuco, as minhas células se rompem. Vamos supor que eu tenho um corte aqui, nessa região. Minha pele cortada, células se rompem. E as células, elas têm uma membrana que é constituída de lipídios, certo? Então a gente tem aqui essa membrana que foi rompida. O nosso corpo, as nossas células, não vão querer desperdiçar esse lipídio que veio das células que foram destruídas. E o que que ele vai fazer? A partir dos lipídios soltos, a gente vai conseguir sintetizar prostaglandinas. O que são prostaglandinas? São moléculas que indicam uma lesão ou indicam para o corpo onde é que está acontecendo a inflamação. Então, só esquematizando aqui com vocês, uma célula, depois de rompida, libera lipídios da membrana plasmática. E aí, o que que acontece? Esses lipídios da membrana plasmática, eles vão ser utilizados para a síntese de prostaglandinas. E para que servem essas prostaglandinas? As prostaglandinas, elas dizem para o corpo onde agir, onde mandar maior fluxo sanguíneo, onde mandar neutrófilo, macrófago, que são os glóbulos brancos, certo? E aí vem a cascata de resposta inflamatória, que muitos de vocês até se assustam quando olham para isso, mas vocês vão ver que não é nada de outro mundo. Como eu falei para vocês, a membrana plasmática, ela tem fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles vão ser encontrados por uma enzima chamada de fosfolipase A2. A fosfolipase A2, ela vai transformar os fosfolipídios em ácido araquidônico. E aí, a partir disso, esse ácido araquidônico, ele vai ter dois caminhos. O primeiro caminho é a via da COX e o segundo caminho é a via da LOX, certo? O que acontece? Na via da COX, você vai ter a síntese de prostaglandinas. Na via da LOX, você vai ter a síntese de leucotrienos. E aí vocês devem estar se perguntando, Samuel, leucotrienos, prostaglandinas são moléculas lipídicas? São. Mas o que que eu quero que você guarde disso daqui?
eu não quero que você entenda a cascata toda. Não quero que você decore. Eu só quero que você saiba a importância que os lipídios e o ácido araquidônico têm para a cascata inflamatória, certo? A resposta inflamatória está associada a lipídios. Não pensem nos lipídios só como moléculas, por exemplo, que são essenciais para quando você não tiver carboidrato e você precisar usar outra coisa. Não, os lipídios eles também podem atuar como mensageiros celulares, certo? E aí vem a estrutura da membrana plasmática, como eu falei para vocês. A membrana plasmática, ela vai ser constituída de fosfolipídios, mas, como eu já falei para vocês, não é só os fosfolipídios que são responsáveis pela fluidez de membrana. A gente vai ter a participação de um lipídio que a gente encontra só nos animais, que é o colesterol, certo? Outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quanto maior é a temperatura, menor é a densidade. Então, eu não sei se vocês já fizeram um brigadeiro, e quando você começa a fazer um brigadeiro, o caldo, a princípio, ele começa bem ralo, e aí ele vai engrossando ao longo do tempo, certo? Assim, além da perda de água, você tem uma coisa. Oh, perdão, pessoal. Vou dar outro exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Sabe quando a gente derrete a manteiga? A manteiga, quando você derrete ela, ela se expande. Então, é como basicamente se você tivesse um balão e quando você aquece as partículas que estão nesse balão, o aumento da temperatura faz as partículas ficarem muito agitadas. E aí elas vão bater nas paredes do balão e o balão vai aumentar de tamanho. O que é que eu quero chegar com esse experimento aqui? Eu quero que vocês entendam que os lipídios é a mesma coisa. Quando você tem uma temperatura mais baixa, os lipídios eles vão ficar mais compactos e quando você tem uma temperatura mais alta, eles vão se expandir, assim como a maior parte dos elementos que a gente tem na Terra. Mas eu não vou falar isso para vocês de maneira inútil. É óbvio que vocês precisam de um exemplo prático do porquê que vocês precisam saber disso. Pessoal, a cachalote, que no caso é que está nessa imagem, ela tem um órgão chamado de órgão do espermacete, que é esse órgão aqui gigantesco que ocupa, se eu não me engano, são 3/4 da cabeça do animal. Cara, e aí você se pergunta, que esse órgão serve? Pense comigo. A baleia, ela não quer gastar energia e ela tem uma cabeça que tem um órgão que tem olhos e gorduras. O que que acontece? Se essa baleia está em águas muito profundas, a temperatura cai, beleza? Se a temperatura cai, os olhos que estão aqui no órgão do espermacete, eles vão ficar mais compactos. Para que que eu preciso saber disso? Gente, uma coisa muito compacta afunda na água ou boia? Se eu pegar, por exemplo, uma moeda, se eu pegar o gelo boia. Mas talvez o gelo não tenha sido o melhor exemplo. Mas se eu pegar, por exemplo, uma moeda de chumbo e colocar em água, a moeda ela vai direto para o fundo. Por que que isso acontece? Porque a moeda é mais densa do que a água. Portanto, a baleia utiliza esse órgão para regular a sua flutuabilidade. Então, quando ela quer descer, a temperatura do órgão do espermacete, do órgão do espermacete cai e por isso você tem essa região ficando mais compacta. Se eu tenho uma região mais compacta, mais densa,
esse animal ele vai descer, porque tudo aquilo que é mais denso cai, certo? Entendido em relação ao órgão do espermacete? Ou vocês querem que eu fale de novo? Ok. Bom, então, continuando a falar sobre isso, agora que a gente entendeu os lipídios como um todo, a gente vai estudar aquilo que está presente na maior parte dos lipídios, que são os ácidos graxos. Os ácidos graxos, normalmente, eles vão estar aos pares. Então, por exemplo, normalmente os ácidos graxos, eles vão ter um número par, 20 carbonos, 22 carbonos, 26. Mas eu não estou dizendo para vocês que não existem ácidos graxos com números ímpares. Existe, galera, mas é bem mais raro de encontrar. Onde é que você vai encontrar isso? Principalmente no reino Monera, porque as bactérias elas utilizam algumas formas de lipídio que são diferentes dos animais, certo? Bom, o que eu quero que vocês saibam sobre os ácidos graxos? Os ácidos graxos, eles são essenciais para o comportamento apolar dos lipídios. Outra coisa, o que eu preciso ter em mente sobre ácido graxo? Ácido graxo nada mais é do que uma cadeia carbônica com um ácido carboxílico no final, certo? Lembrando isso da química. Quais são as características do ácido graxo? O ácido graxo, ele vai ter uma cabeça polar e uma cauda apolar. Pessoal, eu quero que vocês olhem para a estrutura aqui desse ácido graxo. A parte que vai ser polar vai ser a parte que tem um grupo carboxil, enquanto todo o resto, tudo que é hidrocarbonado, vai ser insolúvel em água. Não é muito difícil você conseguir identificar qual parte é polar e qual parte é apolar. E aí, vocês provavelmente devem estar se perguntando: Samuel, como eu justificaria em uma prova, por exemplo, o porquê essa tal parte é polar e o porquê essa tal parte é apolar? Bom, aí você vai precisar recorrer às forças intermoleculares. Pense comigo. O oxigênio é um elemento que é muito eletronegativo. Quem é muito eletronegativo atrai os elétrons, sim. Concordam comigo? Então, os elétrons que são uma carga negativa, eles vão migrar em direção ao oxigênio, certo? E se chegar uma molécula de água aqui, essa molécula de água, ela vai interagir com esse oxigênio. Como é que a gente chama esse tipo de interação? É uma interação fraca, mais precisamente de polo. Não sei se vocês se lembram quando estudaram lá no ensino médio, ou vocês pagaram ainda na química geral, certo? Já essa parte, ela vai ser quimicamente apolar, porque não existe uma diferença tão grande de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio, certo? Isso me fez eu lembrar da época que eu estava estudando química geral e tinha aquela questão de calcular o momento de polo, que é um vetor para saber se a molécula é polar ou apolar. Ai, ai, que memórias trágicas. Mas aqui é só maravilha. Coisa. Os ácidos graxos, eles são moléculas anfipáticas, ou seja, significa dizer que eles têm características polares e apolares. E aí, eu vou pedir a vocês que anotem isso no caderninho. Anfipaticidade
é a capacidade de formar micelas. Samuel, e o que é que são micelas? Micela é isso daqui. Observe o seguinte: aqui eu tenho moléculas de água do lado de fora. E o que que acontece? A parte polar, ela vai estar voltada para a água, enquanto a parte apolar, ela vai ficar do lado de dentro, certo? Então, uma micela é como se fosse uma estrutura que o lipídio ele exibe em água para que isso seja termodinamicamente viável, certo? Falei de uma maneira mais confusa, mas basicamente o que eu quero que vocês entendam é uma micela, a capacidade de formar micelas é devido ao fato dos ácidos graxos terem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. A parte hidrofílica vai estar voltada para a água e a parte hidrofóbica vai tentar se esconder da água. Então, isso é uma micela. É esse tipo de estrutura, certo? Coisa que eu quero que vocês saibam sobre os ácidos graxos é que a gente vai ter ácidos graxos considerados saturados e insaturados. Ácido graxo saturado é aquele que não tem ligação dupla na sua cadeia, tá? E quando eu digo ligação dupla, é ligação dupla entre os carbonos, tá? Pelo amor de Jesus Cristo, vocês não vão olhar para essa ligação aqui, lá na prova do professor Wagner, e dizer: ah, não, Samuel disse que se tem ligação dupla, é insaturado. Pelo amor de Deus, tá? Certo? Agora, os insaturados é quando você tiver uma ligação dupla na cadeia. Observe que aqui eu tenho uma ligação dupla. E aí eu já vou pedir a vocês que pensem em uma coisa. Percebe que isso daqui está torto? Então, quando eu tenho uma ligação dupla, a estrutura do ácido graxo, ela dá uma entortada. E isso vocês precisam saber explicar o porquê, certo? E aí eu vou mostrar para vocês. Observe o seguinte: a ligação dupla, ela tem uma característica diferente da ligação simples. A ligação dupla, ela é mais rígida. E aí o que que acontece? A ligação dupla, por ela fazer uma força maior, é como se ela puxasse o outro átomo de carbono com uma força maior. Não é como se ela puxasse, ela de fato puxa, certo? E o que que acontece? Essa dobra na cadeia diminui o ponto de fusão. A gente precisa entender isso. Eu deixo aqui o textinho nos slides, mas eu gosto de mostrar para vocês com imagens e o porquê. Por hora, eu quero que vocês anotem que a insaturação, a ligação dupla, vai estar relacionada a um menor ponto de fusão, certo? Agora a gente vai ver o porquê. Serve o seguinte: que uma molécula tenha um alto ponto de fusão, ela precisa fazer muitas interações. A gente está trabalhando aqui só entre ácidos graxos, ganha quem fizer mais interações fracas, tá? Quando a gente está falando só de ácidos graxos. Que quando eu tenho ácidos graxos saturados, o número de interações vai ser muito maior do que quando eu tenho ácidos graxos insaturados, porque a distância entre as moléculas aumenta. E se a distância entre as moléculas aumenta, a força que uma molécula exerce sobre a outra diminui, certo? Então, o que que vocês precisam guardar? A ligação dupla promove uma dobra na cadeia hidrocarbonada. Essa dobra enfraquece as interações intermoleculares entre uma molécula
e outra, que a distância entre as moléculas aumenta, certo? E aí, como eu já falei para vocês, os lipídios que são insaturados, os ácidos graxos que são insaturados, eles vão ter uma estrutura pouco compacta. Ou seja, essa é uma estrutura que ela se dispersa com uma maior facilidade. Ela ocupa um maior volume, certo? Sobre a parte das interações e o porquê o carbono, por que os ácidos graxos insaturados têm um menor ponto de fusão. Tá de boa para vocês isso daqui? Ficou claro? Ou vocês querem que eu repita alguma parte? Beleza? Ficar aí só no silence. Ok. Só essa questão da distância, no caso, os insaturados, eles vão ter, tipo, vai aumentar a distância, aí por isso que vai ficar mais fraco? Como é? Sim. Eu não entendi muito bem, não. É porque é o seguinte, uma molécula exerce força sobre outra molécula. A gente chama isso de atração intermolecular, ou seja, é a atração entre uma molécula e outra. Pensa num ímã. Quando você encosta um ímã no outro, a atração que eles têm não aumenta quando a distância diminui? Para as moléculas, é a mesma coisa. O que acontece? Quando você aumenta a distância entre as moléculas, a força intermolecular ela vai diminuir. É só vocês pensarem num ímã, certo? Mas na prova vocês precisam justificar primariamente por que essa dobra acontece, certo? E por que ela acontece? Porque a ligação dupla, ela vai promover essa dobra. Vocês precisam saber quem causou essa dobra e aí depois vocês vão partir que o ponto de fusão dos ácidos graxos insaturados vai ser menor porque eles exercem menos interações fracas ou ainda interações fracas de menor intensidade, certo? Certo. Bom, aí eu vou pedir a vocês para olharem essas duas moléculas. A primeira é o ácido láurico, se eu não me engano. A segunda é o ácido linoleico. E desses ácidos graxos terá o maior ponto de fusão. E por quê? Pois, O primeiro, né, que vai ter o o maior ponto de primeiro, fusão. exatamente, vai ser o primeiro. Porque vamos imaginar o seguinte: imagine que tem outra molécula de ácido láurico aqui nessa região. Vocês entendem que, por ser uma superfície linear, eu vou ter mais interações? Aqui, se eu tivesse outra molécula de ácido linolênico, eu teria uma distância muito grande entre os átomos. E aí, o que acontece? As forças intermoleculares entre uma molécula e a outra vão enfraquecer por causa da distância. E essa distância acontece primariamente por causa da ligação dupla, certo? Em relação ao ponto de fusão, houve alguém abrindo o microfone? Alguma dúvida? Não, pode falar. Ok. Outra coisa que a gente precisa falar sobre os lipídios é em relação ao ranço, que provavelmente vocês já pegaram alguma carne estragada ou alguma coisa do tipo e vocês se perguntaram por que aquilo fede tanto. Bom, pessoal, basicamente é o seguinte: as ligações que são insaturadas, os ácidos graxos insaturados, eles são mais frágeis à oxidação. Então, a ligação dupla é como se fosse um sítio de ação do oxigênio. O que acontece? O oxigênio, quando ele entra aqui nessa ligação dupla,
quando ele age nessa ligação dupla, alguma coisa vai ter que sair daqui. Se é uma reação de oxidação, eu preciso roubar elétrons dessa molécula. O que vai acontecer? O oxigênio entra e vai sair outras moléculas, principalmente moléculas que são voláteis. O que é uma substância volátil? Uma substância volátil é uma substância que evapora com facilidade. Portanto, você vai sentir o cheiro daquela carne estragada. Principalmente a gente vai ter aqui aldeídos, certo? Saindo. E esses aldeídos, eles são voláteis. E por serem voláteis, eles vão dar aquele cheiro ruim em relação ao ranço. Então, basicamente, o que é que vocês precisam saber? Ácidos graxos insaturados, eles são mais sensíveis à rancificação. Por quê? Porque a ligação dupla, ela é frágil em relação à oxidação. E quando essa oxidação acontece, ela libera moléculas que são voláteis, que evapora com facilidade, e aí você sente aquele cheiro ruim, certo? Bom, preciso que vocês saibam esses 5 tipos de lipídio, certo? A gente vai ter os triacilgliceróis, as ceras, os glicerofosfolipídios, os esfingolipídios e os esteroides. Sim, eu sei que os nomes não são nem um pouquinho agradáveis, mas eu vou falar basicamente o que vocês precisam levar para a prova, certo? Mas antes disso, vocês vão precisar saber, pelo amor de Deus, quais são os ácidos graxos essenciais. A gente vai ter principalmente ômega 3 e ômega 6. Quando vocês lembrarem de ômega 3, vocês vão lembrar de EPA, DHA e ALA, que é o ácido linolênico, certo? Já no ômega 6, vocês vão lembrar do ácido linoleico e araquidônico. Eu tenho uma técnica fundamental para poder lembrar, principalmente o ácido araquidônico. Quem não sabe, o ácido araquidônico ele foi descoberto pela primeira vez em aranhas. E aí é por isso que ele tem esse nome. E eu penso o seguinte na minha cabeça: as aranhas têm 8 patas. 8 está mais perto de 6 do que de 3. Então, o ácido araquidônico ele faz parte do ômega 6. Técnicazinha besta que eu uso para decorar, certo? E aí também uma coisa para vocês não saírem daqui com nenhuma bela gafe. As plantas não necessitam de ácidos graxos externos, tá, pessoal? Elas sintetizam. Mas você vai ter alguns ácidos graxos que têm uma participação essencial, certo? Agora a gente vai falar da temida nomenclatura. A gente vai ter duas formas de nomear os ácidos graxos, os lipídios essenciais. A gente vai ter a nomenclatura delta e a nomenclatura ômega. A delta, você vai começar a partir da carboxila. Já a ômega, você vai começar do grupo metil. Vocês vão ver que não é tão difícil assim e vocês vão entender, certo? Olhando para essa belíssima molécula, vocês precisam me dizer, primeiro, é um ômega 3 ou é um ômega 6? É um horrível entender. Vou pensar o seguinte, eu preciso procurar o grupo metil. O que é metil? CH3. Achei o grupo metil, CH3. Então eu começo. 1, 2, 3. Opa, a ligação dupla acontece no terceiro carbono. Portanto, é
um ômega 3, certo? Agora, em relação à nomenclatura delta. A nomenclatura delta, a gente vai começar a partir da carboxila, certo? Então, a gente vai ter aqui o carbono 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Deixa eu ver quantos carbonos tem, que eu estou achando que esse daqui é o deca. Mas em relação à nomenclatura total dos ácidos, vocês não precisam saber. Se vocês colocarem o nome dos ácidos graxos essenciais, ainda que na forma resumida, vai estar certo, certo? Mas as estruturas, não fiquem com medo, porque o professor ele vai colocar, por exemplo, para vocês o seguinte: 12 carbonos e aí 3 insaturações. E aí ele vai dizer onde essas insaturações elas vão estar, lá na nomenclatura, certo? Então, quando você lê isso daqui, 12 e 1, ou 2 pontinhos, 3, significa dizer que aquela estrutura tem 12 carbonos e 3 insaturações. E aí, na nomenclatura delta, você vai ter o número de carbonos, é óbvio, e você vai ter onde essas insaturações se localizam, certo? E a nomenclatura clássica, tá, pessoal, que vocês aprendem na química geral, que, por exemplo, se tem 3 é met, se tem 2 é et, certo? Aqui, basicamente, é eu ensinando como isso acontece. Esse aqui é o ácido docosa pentaenoico. Mas o nome do ácido vocês não precisam saber, tá? No máximo, se vocês colocarem lá o DHA, tá ótimo. Mas vocês precisam saber que o DHA, obviamente, é um ômega 3 e vocês precisam saber identificar o que é um ômega 3, tá? Ômega 3 vai ser quando você começa a contar a partir do metil, e o metil vai ser o CH3, e aí, no carbono que você encontrar com a dupla ligação, o primeiro vai ser o carbono que vai marcar se é um ômega 3 ou um ômega 6. Samuel, ele sempre vai usar o delta. Olha, na prova, ele costuma colocar, tipo assim, 12 carbonos, aí ele coloca o número de saturações, coloca o delta e coloca onde essas insaturações são. Tipo, a insaturação é no carbono 5. Aí você vai contar lá no carbono 5 e botar a insaturação. Pelo menos eu me lembro, porque eu já ajudei o professor Wagner a corrigir umas provas. Aí eu me lembro de ter questões desse tipo. É porque, se eu não me engano, ele mostrou os dois. Aí eu fiquei pensando que ele poderia botar o delta ou o outro, né? Aí ia me confundir, por causa que eu só sei contar do delta. Não, mas contar a partir do ômega 3 não é tão difícil. Você entendeu como é que faz? Mais ou menos. Ó, basicamente é o seguinte: você tem que identificar o grupo metil, certo? Metil é CH3. Pronto. Identificou o metil, você vai contar. 1, 2, 3. Se a primeira ligação dupla acontece no terceiro carbono, é ômega 3. E se acontece no sexto carbono, ômega 6. Certo? Certo. Boa Pode noite. falar. Normalmente, em outras provas, ele pede para você escrever das duas formas: escrever Sim, ômega, escrever delta. Vai ter sim. questões que ele vai pedir para você escrever ômega e vai ter questões que ele vai pedir para você escrever da forma delta. Sim, mas normalmente ele vai colocar para você desenhar e ele vai colocar ou o nome, porque ele não vai pedir nome de ácido graxo para vocês, isso é uma maldade muito grande, mas ele vai colocar o número de carbonos e onde você tem que colocar essas insaturações. Não é uma coisa assim tão complexa, certo? Relaxa que eu botei uns exercícios no final da aula.
Samuel, você vai disponibilizar esses slides e os exercícios também? Claro. Ok. Bom, agora a gente vai dar de cara com o EPA, que é esse nome maravilhoso aqui que eu não vou ler para vocês, mas na pronúncia eu me lembro que é ácido eicosapentaenoico, certo? E aí a gente vai identificar se ele é um ômega 3 ou um ômega 6. Observe o seguinte, aqui eu tenho a carboxila em vermelho. Samuel, como é que eu sei que isso daqui, essa região, é uma carboxila? É simples. Basta você identificar C dupla O, OH. E aqui a gente consegue observar um carbono com uma ligação dupla no oxigênio e na hidroxila. A gente vai começar a contar não da carboxila. A gente vai começar a contar do meteno. Ou, perdão, meu Deus. A gente vai começar a contar do grupamento metil. Tava com uma piada idiota na cabeça, perdão, gente. E aí o que que acontece? Aqui esse carbono, ele não vai estar sozinho. Ele vai estar ligado a outros 3 hidrogênios para estabilizar ele. Portanto, aqui você tem um grupo metil. Você vai começar a contar do metil. 1, 2, 3. Se a primeira ligação dupla acontece no terceiro, aqui a gente tem ômega 3, certo? O EPA faz parte do grupo ômega 3, certo? Deu para entender, gente, como identificar em relação à classificação em ômega 3 e ômega 6? Se eu não me engano, tem mais um exemplo que é ômega 6. Ah, esse daqui é o ácido araquidônico. Inconfundível. Vamos começar a contar novamente do grupamento metil que está aqui com a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a primeira ligação dupla acontece no carbono 6, esse ácido oh, perdão, esse óleo essencial, esse lipídio essencial, ele faz parte do grupo ômega 6, certo? Então, eu acredito que em relação aos exemplos, está tranquilo. Mas eu coloquei alguns exercícios no final da aula para a gente conseguir treinar certinho. E aí aqui a gente tem todos os nossos ácidos graxos que a gente mostra para vocês, certo? Aqui só tem os ácidos graxos essenciais. E aí você precisa saber separar. EPA, DHA e ácido linolênico fazem parte do grupo ômega 3, enquanto o ácido linoleico e o araquidônico fazem parte do grupo ômega 6, certo? E aí, aqui está a nomenclatura de acordo com o ômega. Vocês vão observar esse sinalzinho aqui, certo? Que é de onde a estrutura ela está começando a ser contada, certo? E aí, como eu já falei para vocês, na hora, não se esqueçam, por exemplo, de marcar quais são os carbonos que têm saturações. Dessa mesma forma aqui, porque na hora que vocês forem escrever a nomenclatura delta, vocês vão precisar escrever o número de carbonos e onde essas insaturações acontecem, certo? Bom, agora, a gente vai falar sobre os principais tipos de lipídios e, primariamente, nosso computador travando, como sempre. Primariamente, a gente já falou dos ácidos graxos, que são uma cadeia hidrocarbonada com um ácido carboxílico. A gente já falou do triacilglicerol, dos fosfolipídios, do colesterol, mas a gente não aprofundou. Nessa parte da aula, eu tirei para aprofundar em relação
a esses 4 principais tipos de lipídios. Mas não se esqueçam dos carotenos, por favor. Certo? Bom, primeiro, primeiro lipídio que primeira classe lipídica que a gente vai falar são os esteroides. Isso, infelizmente, vocês precisam saber. Mas os esteroides, eles vão ter uma base que tem 3 anéis de 6 carbonos e um anel de 5 carbonos. Normalmente, esse tipo de maldade aqui vai estar em questões de marcar, certo? Que a gente tem a estrutura do colesterol. E o que eu quero que vocês entendam? O colesterol, ele é utilizado como base para sintetizar outros hormônios de origem lipídica, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O primeiro esteroide que vocês precisam conhecer é o colesterol. E o colesterol, ele vai ser essencial nas membranas celulares, já que ele vai garantir a fluidez de membrana. Aí vocês devem estar se perguntando, Samuel, mas alguém abre? Tem uma pessoa pedindo para entrar. Aceita, por favor? Ok. Ok, aceitei. Bom, então, o colesterol ele vai ser essencial na fluidez das membranas dos animais. Nas plantas, a gente vai ter o citosterol ou o estigmasterol, certo? Relaxa que, assim, esse tipo de maldade aqui, o professor Wagner não costuma colocar na prova, embora ele seja agrônomo, tenho noção disso. Então, provavelmente pode cair algumas particularidades de planta. Bom, agora a gente vai falar aquilo que eu falei para vocês anteriormente. O colesterol, ele é utilizado como esqueleto para poder sintetizar alguns hormônios que são esteroides. Eu não quero que vocês fiquem muito relacionados com os esteroides, porque normalmente não é uma coisa que pede uma função específica, mas eu preciso que vocês saibam que o estradiol é um hormônio feminino, é responsável pelo ciclo menstrual, é responsável pelas características secundárias femininas, certo? O estradiol tem essa funcionalidade. A progesterona, ela já vai estar associada à gravidez. A progesterona é um hormônio essencial na manutenção da gestação, certo? E esses dois hormônios femininos, eles vão ter essa relação. Agora, a gente vai falar de um hormônio andrógeno. Por que andrógeno? Porque ele vai estar presente tanto nas mulheres quanto nos homens, que é a testosterona, certo? Que é produzido. O que acontece? A testosterona, ela tem muitas funções, mas a principal delas é dar a característica secundária masculina, que no caso é o engrossamento da voz, o engrossamento do pelo, a produção de espermatozoides. A testosterona ela vai estar associada a características secundárias masculinas, certo? O cortisol é o hormônio do estresse, mas o cortisol não é seu inimigo. Eu sei que muitas pessoas pensam no cortisol só como aquele vilão que faz você engordar e esse tipo de coisa. Não, o cortisol é essencial, faz você ficar ligado, faz você ficar alerta. Outra coisa é porque o cortisol ele está muito relacionado à diminuição da inflamação, certo? O cortisol ele controla a inflamação dos organismos vivos, né? Não de todos os organismos vivos, nesse caso, dos mamíferos. Certo? Em relação aos esteroides, que vocês precisam saber. Ah, esqueci da aldosterona. A aldosterona é um hormônio muito interessante. E aí eu vou falar sobre ela, porque eu estou quase formando como médico veterinário. E a aldosterona, a função dela é uma função mais no equilíbrio osmótico, certo?
ela vai aumentar a retenção de sódio. Tipo, ela é como se fosse um hormônio que estimula o rim a guardar mais sódio, certo? Quando a gente fala do colesterol, a gente precisa associar o colesterol à produção da vitamina D, já que o colesterol ele vai ser essencial na ativação da vitamina D, já que é através da luz solar que esta molécula ela vai ter energia para se transformar no colecalciferol, certo? Que tem origem nos animais. Samuel, e se eu estivesse trabalhando com um lipídio de origem vegetal que não é o colesterol? Bom, aí a gente teria sendo formado o ergocalciferol, certo? Mas o que que eu quero que vocês guardem? O colesterol, ele é essencial na ativação da vitamina D, certo? E aí ele vai produzir o colecalciferol. E aí vocês leem esse nome, calciferol, e aí vocês já sabem. Isso daqui está relacionado com o metabolismo do cálcio, já que a vitamina D ela tem um papel essencial no crescimento e na manutenção da estrutura óssea, certo? Mas isso aqui fica a título de aprofundamento. Normalmente, o professor Wagner só cobra que o colesterol é essencial para a ativação da vitamina D. E aí é importante você saber que o colesterol não é o único que pode ser transformado em vitamina D. Não é só os alimentos de origem animal que dão origem à vitamina D. Você também pode ter óleos vegetais, por exemplo, sendo utilizados para a síntese dessa vitamina. No caso, o ergocalciferol. Bom, agora a gente vai falar de outra função do colesterol. O colesterol ele é utilizado na criação dos ácidos biliares que se tornam sais biliares posteriormente. O que acontece? A bile é um órgão que fica associada ao fígado. E aí, a bile, ela vai liberar as suas secreções, quando isso cai lá no suco pancreático, nas gorduras que a gente come. Por quê? Porque os ácidos biliares ou sais biliares, eles vão pegar essas gorduras e quebrarem em partículas menores. E isso vai fazer as gorduras formarem micelas, certo? Então, o colesterol é essencial na formação dos ácidos biliares. Que é a função dos ácidos biliares? Emulsificação de gorduras. Eu vou quebrar em pedaços menores para ficar mais fácil para o meu corpo absorver essas gorduras, certo? Agora a gente vai falar, graças ao bom Deus, da estrutura mais tranquila de hoje, que são os triglicerídeos. A estrutura dos triglicerídeos não tem nada muito inovador para se falar. A gente vai ter uma molécula de glicerol ligada a 3 ácidos graxos. Samuel, esses ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados? Podem, certo? Então, é só isso que varia na estrutura dos triglicerídeos. Se eu tenho um ácido graxo saturado ou insaturado, certo? De resto, a estrutura dos triglicerídeos é exatamente essa. Qual é a função dos triglicerídeos? A função dos triglicerídeos principalmente é atuar como reserva de energia, não só nos animais, nas plantas também, certo? Mais precisamente nas sementes, certo? E aí o que que vai acontecer? Os triglicerídeos, eles também vão ser essenciais no transporte de outros ácidos graxos, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente tem um exemplo de um triglicerídeo. Aqui vocês podem observar
a molécula de glicerol. E aí aqui vocês observam 3 ácidos graxos diferentes ligados à molécula de glicerol. E aí é simples. Toda vez que eu tiver 3 ácidos graxos com uma molécula de glicerol, eu tenho um triglicerídeo, certo? Quais são as funções dos triglicerídeos? Proteção mecânica, isolamento térmico do corpo e reserva de energia, certo? O que vocês precisam guardar sobre os triglicerídeos? Eles vão ser reserva de energia, tanto para os animais quanto para as plantas, principalmente quando a gente fala das sementes, certo? E eles também vão atuar no transporte de outros ácidos graxos. Mas isso daí é uma coisa que eu quero mostrar para vocês lá mais próximozinho no final da aula, certo? Agora a gente vai falar sobre outra classe, que são os fosfolipídios. Muitos de vocês já devem ter ouvido muito falar sobre eles, já que esses lipídios são os que estão nas membranas das células, certo? E aí, o que acontece? Os fosfolipídios, eles também são anfipáticos. E o que significa ser anfipático? Significa dizer que eu tenho uma região polar e outra apolar. Eu tenho uma região hidrofílica e outra hidrofóbica. E aí, dentro dos fosfolipídios, a gente vai ter essas duas classificações. Observem o seguinte: aqui, o que eu preciso ter para ter um fosfolipídio? Obviamente, o fosfato. Se não tem fosfato, não é fosfolipídio. Se eu tenho um glicerofosfolipídio, eu tenho a molécula de glicerol ligada a 2 ácidos graxos e, obviamente, um fosfato. Mas esse fosfato não vai estar sozinho, ele vai estar adicionado a um grupo álcool, aqui ligado a ele, certo? Então, a gente vai ter os glicerofosfolipídios e a esfingomielina, que é um tipo de fosfolipídio, certo? Aqui, a gente vai ter a molécula ligada não a mais ao glicerol, mas uma molécula estranha que é a esfingosina, tá? Inclusive, esse nome esfingosina é porque quando eles descobriram esse lipídio, eles compararam o mistério da função dele às pirâmides do Egito. Por isso que o nome é esfingo, porque vem da palavra esfinge, certo? Curiosidade aí. Bom, quando a gente pensa em fosfolipídio, é óbvio que a gente pensa em membrana plasmática. Aqui eu tenho a região que é hidrofílica e aqui eu tenho a região que é hidrofóbica, certo? Que vai estar voltada para dentro. Agora, a gente vai falar sobre a esfingomielina. A esfingomielina, ela faz parte do grupo dos fosfolipídios. Lembra? Ela é uma molécula de esfingosina ligada a ácido graxo, fosfato e álcool. Dentro dos meus neurônios, entre um neurônio e outro, a informação ela precisa passar por uma organela, uma estrutura do neurônio chamada de axônio, que são essas terminações aqui da ramificação do neurônio. A informação ela passa de um neurônio para outro através do axônio. E o que acontece? Gente, eletricidade é informação. Então eu não quero que essa informação se disperse. Portanto, eu vou isolá-la. O nome dessa estrutura é bainha de mielina. A bainha de mielina, ela vai ter bastante esfingomielina. Esse lipídio, ele promove um isolamento elétrico, que permite que a informação trilhe de um neurônio para outro sem a perda de informação.
Então, qual é a função da bainha de mielina? Acelerar o impulso nervoso, além de proteger a informação. Aqui a gente tem a estrutura do fosfolipídio. Aqui a gente consegue observar o grupamento fosfato e glicerol, a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica. Não sei se vocês, assim, pensam a mesma coisa que eu, mas quando eu penso no fosfolipídio, eu sempre penso que ele está com a perninha cruzada, certo? Característica interessante do fosfolipídio, e vocês já estão conseguindo observar que aqui eu tenho um ácido graxo que é insaturado. E é por isso que essa dobra existe, tá? Eu gosto de imaginar que, tipo assim, aqui é o nariz dele, e aí você tem os olhos, e ele tá com a perninha cruzada. É um jeitinho fácil de você lembrar qual é a estrutura de um fosfolipídio, que aqui você vai ter um ácido graxo saturado, onde você tem a perninha cruzada é insaturado, e a cabeça do lipídio é a parte que gosta de água. Então a gente vai ter fosfato e glicerol, certo? Outras funções dos fosfolipídios vão ser a sinalização celular e a ancoragem de proteínas, tá? Porque esses lipídios eles não ficam na membrana plasmática à toa, tá? Voltando aqui na membrana plasmática. Observa que você tem essa proteína chamada de proteína integral sendo segurada pelos fosfolipídios. Então, os fosfolipídios eles vão ter inúmeras funções, mas a principal é retenção da informação, isolamento, sinalização celular e ancoragem de proteínas. E aí vem outro glicoesfingolipídio. Agora a gente vai para essa classe, os glicoesfingolipídios, que tem esse nome nem um pouquinho agradável, mas que vocês precisam saber. A gente vai ter os cerebrosídeos, que são isolantes elétricos, e eles vão ter uma característica bem interessante. Eles vão ter uma unidade de monossacarídeo. O monossacarídeo pode ser a galactose, pode ser a glicose, pode ser a frutose, certo? Então, os cerebrosídeos, eles vão fazer parte dessa nova classe que eu estou apresentando para vocês, que é os glicoesfingolipídios, e vocês precisam saber que os cerebrosídeos, eles vão ser moléculas neutras. Por que eu estou falando isso? Porque vocês precisam saber diferenciar um cerebrosídeo de um gangliosídeo. O gangliosídeo, ele já vai ter uma cadeia de oligossacarídeos. Então, você não vai ter mais um grupinho, um monossacarídeo ligado àquela estrutura, certo? Essas daqui vêm mais nas questões de somatório ou então nas questões de marcar. É mais uma crueldadezinha. O que vocês precisam saber? Os cerebrosídeos, eles vão ter apenas um monossacarídeo ligado à estrutura, enquanto os gangliosídeos, eles vão ter oligossacarídeos ligados à estrutura. Ambos estão relacionados à sinalização celular, mas os cerebrosídeos, eles vão estar associados ao isolamento elétrico, enquanto os gangliosídeos vão estar relacionados mais à sinalização celular. Beleza? Estão acompanhando? A cabeça de vocês já deve estar fritando, não é? Ok. Sim. Cabeça de vocês assando. Agora a gente vai falar sobre as ceras. As ceras vão ser os lipídios mais fáceis que vocês vão encontrar por aí de entender. Ceras vão ser lipídios com alta capacidade de hipermeabilização. Ou seja, as ceras vão ser lipídios que são extremamente hidrofóbicos. Não vão correr da água como o diabo foge da cruz. Onde é que eu vou encontrar essas ceras?
na cera de abelha, na cera da carnaúba, na cera de ouvido, na cera de passar em casa, no chão, que talvez as pessoas que são do interior, como eu, já tenham visto, certo? E aí, eu trouxe essa belíssima foto desse cisne e eu queria que vocês olhassem para ele e percebessem que as penas dele não estão molhadas, ou pelo menos elas não parecem estar molhadas. Isso acontece porque as aves, elas vão ter uma glândula chamada de glândula uropigiana, que vai produzir uma cera que vai hipermeabilizar essa região. Ou seja, as penas não vão se molhar porque elas vão estar revestidas de um lipídio que é extremamente hidrofóbico, certo? Agora a gente vai falar sobre os lipídios compostos, né? Como é que eu identifico um lipídio composto? Quando eu olho para ele e eu vejo que tem outra biomolécula associada. Então, por exemplo, se eu tenho uma molécula, um carboidrato ligado a um lipídio, eu estou falando de um lipídio composto. Pessoal, os glicolipídios ou os glicoesfingolipídios, eles vão estar em uma região da célula que a gente chama de glicocálix. O glicocálix é uma região que fica externa às células e é como a célula identifica o mundo ao redor dela. Pensa que o glicocálix é como se fosse os olhos da célula. Então, os glicoesfingolipídios, eles vão estar relacionados ao reconhecimento celular e à estabilidade da estrutura. A importância de vocês entenderem isso. Por exemplo, quando um vírus precisa invadir uma célula, ele precisa interagir com essa célula. E como é que a célula interage com o vírus? Através do reconhecimento celular. Então, os glicoesfingolipídios vão estar associados a esse reconhecimento, certo? Aí, eu quero mostrar para vocês a estrutura dos esfingolipídios. Os esfingolipídios, eles vão ser todas as moléculas que vão estar associadas à esfingosina, certo? E aí, os esfingolipídios, eles vão ter inúmeras funções, mas a que vocês precisam lembrar para a prova é a formação da bainha de mielina, a comunicação e a sinalização celular e os grupos sanguíneos de nós seres humanos, que você vai ter o grupamento A, B e O. E uma coisa interessante para se colocar aqui é que o que diferencia o grupo A, B e O é a presença de carboidratos. Então, um tem galactose, outro tem glicose, outro tem frutose, certo? E aí, eu trouxe uma imagenzinha para vocês verem como é que esse glicocálix ele fica externo à membrana da célula, certo? E os glicoesfingolipídios, eles vão ser essenciais para como a célula interage com o meio externo a ela. E aí, a gente já falou dos glicolipídios, mas vocês precisam saber como é que os glicolipídios eles vão ser estruturados. A gente vai ter um ácido graxo associado a uma molécula de glicerol e, por fim, um glicídio, certo? E eles vão ser encontrados onde? Na matriz extracelular. E aí, quando a gente está em lipídios conjugados, a gente vai falar agora das lipoproteínas, que são biomoléculas transportadoras. A maior delas, a menos densa, é o quilomicron. O quilomicron, ele tem um papel essencial, que é transportar lipídios da nossa dieta para os tecidos. Aí você deve estar se perguntando, Samuel, mas como é que esse quilomicron vai levar gordura
para a minha corrente sanguínea. Porque se eu levo gordura para a minha corrente sanguínea, eu vou obstruir a passagem do sangue. Então, vocês concordam comigo que essa molécula é muito grande? Ela ia arrombar os vasos sanguíneos. Então, ela não vai pelos vasos sanguíneos. Ela vai pela linfa, certo? Que é outro mecanismo de circulação que a gente tem no nosso corpo. E os animais também compartilham, exceto os animais marinhos, certo? Bom, agora que a gente apresentou o quilomicron para vocês, que é um transportador que tem uma densidade que tem uma densidade muito baixa, ou seja, uma molécula gigantesca, a gente vai apresentar o LDL, famoso logo Deus leva, né? Associado por ser o colesterol ruim. E aí a maneira que eu tenho de lembrar é com aquela diquinha do logo Deus leva. Porque o excesso de LDL pode causar uma doença chamada de arteriosclerose, certo? Qual é a função do LDL? Pegar os lipídios ou colesterol que está no fígado e transportar para os tecidos periféricos, certo? Samuel, e o HDL? O HDL faz a mesma coisa, só que no sentido contrário. Ele pega os lipídios que estão nos tecidos e leva para o fígado, certo? E aí eu lembro como hoje Deus salva, caso vocês tenham dúvida. Samuel, existem outras lipoproteínas? Existem, mas você precisa saber que o LDL, o HDL, ele vai ser diferente das outras. Porque ele vai ter um maior teor de proteínas. E as proteínas, elas são mais densas do que os lipídios. Pensa comigo, o que é maior? 1 quilo de gordura ou 1 quilo de músculo? Quilo de gordura. Portanto, as proteínas elas vão ser mais compactas. Então, o HDL ele vai ser mais denso quando comparado a outras lipoproteínas. Então, você vai ter VLDL, que é a lipoproteína de muita baixa densidade, tá? O que você precisa guardar? O HDL pega o colesterol que está nos tecidos e leva para o fígado. O LDL pega do fígado e joga para o sangue, certo? E aí a gente tem aqui uma belíssima ilustração, certo? Que é você adquirindo os seus lipídios da dieta e esses lipídios eles vão do intestino para os outros órgãos através dos quilomicrons. E é óbvio que isso não vai ser na corrente sanguínea, vai ser pela linfa, certo? E aí a gente tem aqui o colesterol sendo levado pelo HDL em direção ao fígado e o LDL pegando a gordura que está no fígado e levando para outros tecidos, certo? Assim, outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a gordura sai do fígado, ela é transportada por uma molécula muito grande, que é o VLDL. Aí, ao longo do caminho, essa molécula ela vai diminuindo de tamanho, certo? E aí você vai ter a lipoproteína de muita baixa densidade, e aí depois você vai ter a lipoproteína de densidade intermediária e, por fim, a lipoproteína de baixa densidade, certo? Complexo, pouquinho, mas com amor. Agora a gente vai falar sobre a diferença entre óleos e gorduras. As gorduras, elas vão ter ácidos graxos saturados em sua cadeia. E a gente já viu
que os ácidos graxos saturados possuem um maior ponto de fusão devido ao fato das suas forças intermoleculares entre uma molécula e outra serem mais intensas, certo? Portanto, as gorduras terão um maior ponto de fusão. Já os óleos, eles vão estar associados a os ácidos graxos que são insaturados, ou seja, que são líquidos à temperatura ambiente. Gordura, a temperatura ambiente é sólida e o óleo, a temperatura ambiente é líquido. E aí vocês devem estar se perguntando, Samuel, mas e o óleo de coco? O óleo de coco não está à temperatura ambiente. Lembra lá nas condições da CNTP que o professor Wagner já deve ter repetido 1 milhão de vezes para vocês, que é a 25 graus Celsius. Fim, a gente vai falar da reação de hidrogenação, que é essencial para a produção de margarina, certo? Reação muito simples. A margarina nada mais é do que óleo vegetal. Só que nós, seres humanos, gostamos da textura da manteiga, mas a gente não gosta de colesterol. Então a gente usa a gordura das plantas, que não tem colesterol e é menos nociva para o coração, certo? Só que tem um pequeno problema. A gordura das plantas, os óleos, eles são insaturados. Por serem insaturados, à temperatura ambiente, eles vão ser líquidos. Se a margarina é um óleo vegetal, por que é sólida? Bom, aí a gente vai ver uma maravilhosa reação chamada de reação de adição. Para resolver esse problema, a gente vai substituir essa ligação dupla pela presença de um hidrogênio. A gente chama esse processo de hidrogenação. Ou seja, eu vou saturar artificialmente um óleo vegetal para que o ponto de fusão dele se comporte como de um ácido graxo saturado. E por fim, a gente chega nas gorduras trans, que nem existem mais, tá? Foram proibidas em vários países, inclusive no Brasil. Mas, basicamente, o que vocês precisam lembrar para a prova é o clássico exemplo de isomeria cis e trans. A única diferença entre um ácido graxo insaturado, cis, e outro, trans, é a mudança da posição do átomo de hidrogênio, certo? Então, na gordura trans, a única diferença que você vai ter é o seguinte: aqui você tem uma insaturação, certo? Essa insaturação, ela promove uma dobra na cadeia que enfraquece as forças intermoleculares. Para resolver esse problema, os cientistas colocaram um carbono de um lado e um hidrogênio de um lado e outro de outro. Por quê? Porque isso promove uma maior flexibilidade para essa estrutura. Essa estrutura fica mais compacta, porque esse hidrogênio ele vai fazer com que a nossa ligação dupla ela se aproxime um pouco mais, certo? Quando os hidrogênios ficam nessa posição, um de um lado e outro de outro, isso faz com que a ligação dupla fique mais compacta. E por isso, por estar mais compacta, a molécula faz mais interações e por isso o ponto de fusão aumenta, certo? E aí a gente vai ver o nosso queridíssimo resumo da aula de hoje. O que foi que a gente viu? A gente viu os lipídios e eles são divididos em vitaminas lipossolúveis, principalmente a gente vai ter A, D, K e E, certo? A gente vai ter, dentro dos lipídios,
os esteroides, que vão ter aqueles anéis carbônicos clássicos. A gente vai ter também os ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles vão ser divididos em saturados e insaturados. E aí, a gente tem inúmeros lipídios que vocês podem, em algum momento, acabar se deparando na prova. Mas não se assustem com esses tamanhos inteiros. O que eu quero que vocês olhem? Esses em verde são fosfolipídios. Então, todas as características que eu falei para os fosfolipídios, você vai levar para essas coresinhas verdes. É bem raro aparecer na prova, mas normalmente os fosfolipídios, não fiquem com medo. Eles sempre vão vir com essa palavra, fosfo, antes, exceto a esfingomielina, certo? Já os glicolipídios, eles vão terminar em zídeos, certo? Porque zídeo normalmente está associado a carboidrato. E aí, graças ao bom Deus, a gente conseguiu encerrar